nome é Karen Naomi Aizawa, sou graduanda do curso de Bacharelado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos e faço parte do grupo de pesquisa Comunica, Inscrições Linguísticas na Comunicação. Essa apresentação intitula-se Medium e Mundo Ético, o papel do fandom na reconstituição do blog Esmeralda Flower Shop. Primeiro, um resumo. A partir do dia 29 de abril de 2015, o grupo de pop sul-coreano BTS, juntamente com sua empresa, deu início ao lançamento de inúmeros materiais em diversas plataformas, sejam elas digitais ou não, que compõem a narrativa transmídia conhecida como BTS Universe. Um desses materiais é o Esmeralda Flower Shop, um blog fictício criado em 2017 e gerenciado por um florista, também fictício, chamado Testesso, que pretende abrir uma floricultura especializada na flor esmeralda e, por isso, traz em suas postagens diversas histórias sobre a flor, que é inspirada no conto italiano La città d'Esmeralda. Ele traz então postagens sobre a sua origem e descoberta e também acontecimentos vivenciados pelo florista que contribuem para a narrativa principal do BTS Universe, centrada nas 7 personagens inspiradas nos membros do grupo. Em um movimento característico das atuais tecnologias de distribuição dos dizeres, o blog se aproveita da possibilidade técnica de exclusão e repostagem de conteúdos do meio online para simular as diversas viagens temporais da protagonista Kim Sok-jin. Considerando esse cenário, propomos nessa apresentação uma breve reflexão acerca do papel indispensável do fandom ARMY na reconstituição das versões anteriores do blog, agora indisponíveis. O blog, como um objeto editorial típico do atual período, será abordado aqui sob o olhar da midiologia de Debré, que o institui como um medium, isto é, um objeto técnico que sensibiliza em uma dada direção, ancorado em uma dada institucionalidade, que sustenta o mundo ético, digamos, da impermanência, e é por ela criada. Então, nós temos aqui um sumário de como eu vou estar organizando essa apresentação. Então, primeiramente, uma breve introdução acerca dos conceitos principais. Depois falaremos sobre o BTS Universe. Depois falaremos sobre o blog Esmeralda Flower Shop. E depois sobre a reconstituição do blog. E, por fim, as referências bibliográficas dessa apresentação. Mas antes de começar, gostaria de pontuar que os fatos que eu vou expor nessa apresentação constituem apenas um recorte da minha pesquisa principal acerca da relação entre espaço canônico, ou seja, o material autoral, e o espaço associado, isso é, o rumor público referente ao material autoral do BTS Universe. Então, vamos começar falando sobre a midiologia, estudo inaugurado por Regis Debray em sua obra seminal Curso de Midiologia Geral, que, ao contrário do que sugere a tradução brasileira, não se limita a um estudo acerca das mídias, mas das mediações pelas quais uma ideia se torna força material. Deste modo, a midiologia se pretende uma disciplina que toma por objeto de estudo o medium, isto é, todo objeto tecnicamente produzido que atua como um vetor de sensibilidade, ou seja, objetos e seres que transmitem e que sustenta uma matriz de sociabilidade, que são as instituições, agrupamentos que geram e gerem valores, ideias, imaginários a serem transmitidos pelos vetores e é, por sua vez, por ela sustentada, efetivando a transmissão. O medium pode ser definido, portanto, como uma conjugação dos termos normalmente referidos pelos estudos linguísticos como suporte e circulação. Assim, os objetos técnicos participam da produção dos sentidos na medida em que implicam inscrição material de uma ideia e sua difusão. Como diz Debré, a coisa a ser comunicada não existe antes e independente daquele que a comunica e daquele a quem é comunicada. Emissor e receptor são modificados interiormente pela mensagem que trocam entre si. Além disso, a própria mensagem é modificada pelo fato de circular.
De modo semelhante, podemos dizer que o Medium não existe antes e independente do que Manguiano denomina mundos éticos, isto é, estereótipos, cenas validadas cultivadas em uma determinada comunidade discursiva, uma vez que constituem um nível fundamental de conhecimento comum que sustenta a produção de determinado objeto técnico. Em outras palavras, os mediums são produzidos considerando os estereótipos do mundo no qual circularão, seus valores e práticas. Por outro lado, essa relação é de codependência, uma vez que os mundos éticos precisam de objetos que apontem para ele para poder existir. Assim, tomamos o conceito de medium para analisar os diversos materiais que compõem a criação multiplataformas do BTS Universe que eu vou apresentar agora. Então, como foi dito no resumo, a partir do dia 29 de abril de 2015, data da publicação do clipe musical de I Need You, o BTS, conjuntamente com a sua empresa, a Big Hit Entertainment, deu início ao lançamento de uma série de materiais de diferentes gêneros discursivos e espalhados em diferentes plataformas, sejam elas online ou não, caracterizando o que nós tomamos aqui como uma narrativa transmídia. Mas o que é narrativa transmídia? Narrativa transmídia é como uma narrativa quebra-cabeça, cujas peças, partes fragmentadas da narrativa, são produzidas de modo a circular em plataformas diversas e assumir gêneros discursivos também diversos, que não se completam senão pela ação dos fãs, responsáveis pela coleta e encaixe das peças. Mas o que isso quer dizer? Bom, é como se cada um desses diversos materiais fossem peças de um quebra-cabeça que estão espalhadas em diversas plataformas e, portanto, para fazerem sentido, para ser vislumbrada em sua totalidade, é preciso alguém, no caso o fandom, para coletar e reorganizar as informações, ou seja, as peças, de modo a atribuir sentido e dar origem à narrativa em sua totalidade. Então, é um tipo de narrativa que toma como base a cultura participatória do fandom e a interatividade entre eles. Assim sendo, a interação é um elemento essencial para o sucesso desse tipo de narrativa transmídia, atuando como uma espécie de cola que junta todas as peças. Então, nós tivemos o lançamento desses diversos tipos de materiais, como por exemplo, os clipes, os curtas, os pôsteres, as notas, entre muitos outros, dos quais destacamos para essa exposição o blog Esmeralda Flower Shop. Vamos começar do começo. No dia 9 de agosto de 2017, foi publicado na conta de Twitter oficial do BTS uma selfie de Kim Sok-jin, protagonista da narrativa do BTS Universe, com a legenda Esmeraldo, o que levou os fãs à descoberta do blog Esmeralda Flower Shop. Trata-se de um blog fictício criado em 4 de julho de 2017 e gerenciado por um florista chamado Testesso, que pretende abrir uma floricultura especializada na flor esmeraldo, que é inspirada no conto italiano La città di Smeraldo. Assim, as postagens do blog dedicavam-se a trazer para o público histórias diversas sobre a flor, sua origem e descoberta, e também alguns acontecimentos vivenciados pelo florista que contribuem para a narrativa principal do BTS Universe, que é centrada nas 7 personagens inspiradas nos membros do grupo. Após a última postagem, realizada em 2 de setembro de 2017, o blog entrou em hiato por um ano. Nessa época, apesar das diversas especulações, a relação do blog com a narrativa do grupo não havia sido confirmada oficialmente. Além disso, vale pontuar que, como todo conteúdo disponibilizado online, as publicações, bem como o próprio blog, são passíveis de serem excluídos, indisponibilizados, alterados a qualquer momento, de acordo com a vontade do autor e ou mesmo da qualidade dos serviços de hospedagem. São, portanto, extremamente instáveis, produtos desse mundo ético da impermanência. Foi então que, aproveitando-se dessa possibilidade técnica,
No dia 4 de julho de 2018, exatamente um ano após a criação do blog, foram excluídas todas as postagens que haviam sido feitas, sendo repostadas nas semanas seguintes com algumas alterações, simulando assim modificações nos eventos da narrativa causadas pela viagem temporal da protagonista, Kim Sok-jin. Foi também nessa ocasião que o banner do blog ganhou o logotipo do BTS Universe, certificando como conteúdo oficial da narrativa. Como esperado, as postagens originais que foram excluídas tornaram-se inacessíveis para todos e, claro, irrecuperáveis em sua forma original. Foram sobrescritas pelas novas postagens, tal como uma viagem no tempo tem o poder de sobrescrever os eventos da linha do tempo anterior. O dia 3 de setembro de 2018, data da última publicação nessa segunda versão, marcou o início de um novo hiato do blog, dessa vez mais longo, retornando apenas em 6 de julho de 2020, data da segunda remoção de conteúdo, ou melhor, da segunda volta no tempo simulada. As publicações que se seguiram evidenciaram mudanças ainda mais acentuadas nos eventos da narrativa, até entrarem em hiato novamente após a última publicação, em 3 de setembro de 2020. Percebemos assim que o blog exerceu e exerce papel peculiar na constituição da narrativa, que teria se perdido por completo não fosse o Fandom Army, nome do fandom do BTS, e, mais especificamente, os fansubers, que traduzem e repostam conteúdos de modo a possibilitar que mais fãs tenham acesso a ele, assumindo, portanto, papel importante dentro do fandom não coreano, uma vez que possibilitam a esses fãs internacionais o acesso ao conteúdo originalmente em coreano. Entretanto, o papel dos fansubers na ocasião do blog Esmeralda Flower Shop ganha outro patamar, uma vez que, sem o seu trabalho de repostagem de conteúdos traduzidos, será muito difícil recuperar as versões anteriores do blog. O desafio seria ainda maior considerando a primeira versão do blog, de 2017, pois, à época, além de não ter certeza da relação entre o blog e a narrativa, não se poderia prever que o conteúdo seria indisponibilizado futuramente. Tratou-se, para muitos, de um momento de tomada de consciência da efemeridade e instabilidade implicadas no ambiente digital. Trabalhando nesse cenário de incertezas, o produto dos esforços dos fansubers são, agora, os únicos vestígios dos conteúdos deletados, que contribuem, para além da reconstrução dessas linhas do tempo, também como uma espécie de registro que possibilita aos novos fãs acompanharem o desenrolar dos eventos do BTS Universe. Partindo para um caso mais pessoal, temos aqui, por exemplo, um mapeamento, de minha autoria, de todas as postagens do blog em suas 3 versões, juntamente com indicações de alterações na data de publicação e ou no conteúdo, que só foi possível recuperar devido ao trabalho dos fansubers, que traduziram e disponibilizaram o conteúdo gratuitamente em diversas redes sociais, aliados aos fãs mais assíduos, que muitas vezes atuaram como curadores e compilaram em uma única postagem ou comentário, por exemplo, os links para os materiais traduzidos. Assim, os fãs que já possuem papel ativo e participativo na coleta dos materiais e na compreensão das narrativas transmídia, assumiram, no caso desse blog, outro nível de atuação de extrema importância, afirmando, deste modo, a interatividade do fandom como elemento crucial para o sucesso desse tipo de narrativa. Por fim, percebemos nessa curta exposição como o mundo ético da impermanência cria esse medium tão instável e como a existência desse medium sustenta, por sua vez, a existência desse mundo ético. Assim, olhar para os objetos editoriais como mediums e, portanto, como objetos técnicos no mundo que sensibilizam em uma certa direção, nos permite perceber que essa potência do medium está sempre ancorada, sustentada, menos ou mais evidentemente, em alguma institucionalidade. E é essa relação que nos permite perceber a existência desse mundo ético. Então, era isso que eu tinha para apresentar.
Aqui estão as minhas referências bibliográficas para essa apresentação. Muito obrigada.